Oi pessoal, tudo bem? Bom, antes de qualquer coisa eu vou lançar uma pergunta. Você vai viajar nesse feriadão? Se você tivesse que escolher agora, você escolheria a cidade ou as serras? Está em dúvida entre as duas opções? Não? Então me diz aqui embaixo nos comentários qual você escolheria. Por que a cidade ou por que as serras? Se você, como eu, de vez em quando se pega pensando se você está no lugar certo, se você está na cidade certa, se você está fazendo a coisa certa, se nas serras não há nada para fazer ou se nas cidades a gente se sente sufocado pela poluição, pela tecnologia, pelos aparelhos, pelas geringonças, onde a modernidade nos sufoca e com tudo isso sentimos cansaço, solidão, vazio, tristeza, ufa! Bom, para te ajudar nessa escolha, eu trago um livro de Eça de Queiroz, um dos meus escritores favoritos, que é A Cidade e as Serras. Antes de falar da obra, você sabe quem foi Eça de Queiroz? José Maria Eça de Queiroz nasceu em Póvoa do Varzim, em Portugal, em 1845, mas foi um cidadão do mundo. Em Portugal, ele morou em Aveiro, estudou no bairro da Lapa, no Porto, estudou Direito em Coimbra, morou no bairro do Rocio, em Lisboa, frequentou o Grêmio Literário no bairro do Chiado, também em Lisboa, com um grupo chamado Os Vencidos da Vida. Ele foi para Leiria como administrador do conselho porque era pré-requisito para que ele fosse para a carreira diplomática. Então, ele foi aprovado no concurso e foi nomeado cônsul em Havana, Cuba, em 1875. No ano seguinte, ele foi para a Inglaterra e ficou lá até 1878. Finalmente, traslada-se para Paris, que era o sonho de Eça de Queiroz, e falece em Paris em 1900. Eça de Queiroz tem uma escrita bastante inteligente, bastante cerebral, num viés de causa e consequência. Dizem que ele falava melhor do que escrevia, imagina. Dizem que ele tinha uma fala sutil, suave e carinhosa. Os advogados adoravam porque ele escrevia muito bem. Em 1886, ele se casou com Emília de Castro, que curiosamente era irmã de um colega seu que estudou com ele quando menino no bairro da Lapa, no Porto. Eça tem um vocabulário muito refinado com muitas expressões francesas. Suas obras são divididas em 3 fases, numa espécie de eixo e curiosidade do próprio Eça de Queiroz. A primeira fase começa com a publicação de contos e crônicas e vai até 1875 com a publicação do Crime do Padre Amaro. Foi uma fase ainda de preparação do jovem escritor, ainda sob influência romântica dos franceses. A segunda fase começa então com a publicação do Crime do Padre Amaro e vai até mais ou menos com a publicação em 1888 dos Maias. Nesse momento, Eça de Queiroz coloca-se numa postura mais republicana, criticando a monarquia, a igreja e a burguesia. Junto com a sátira e com a ironia, de maneira sutil, ele expõe a hipocrisia da sociedade portuguesa da época. E aqui eu queria fazer uma comparação com um autor brasileiro que dispensa comentários, que é Machado de Assis. Uma vez em entrevista, o autor João Cabral de Melo Neto, que é um escritor brasileiro, disse uma coisa que remete muito a Eça de Queiroz e a Machado de Assis. Cabral disse o seguinte na obra Ideias Fixas, de João Cabral de Melo Neto, de Félix de Ataíde. Em entrevista, ele disse o seguinte: na Espanha, encontrei Jorge Guilhem. Quevedo, eu acho da minha família espiritual. Góngora, eu acho um homem da minha família espiritual. Não é que eles tivessem me influenciado, apenas eles reforçam o meu ponto de vista. Essa afirmação eu trago para Eça de Queiroz e Machado de Assis. É uma opinião muito particular. Eu acho os dois da mesma família espiritual. Também faz parte dessa fase de Eça de Queiroz o Primo Basílio. Essas obras clássicas são tão atuais, tão vivas, ainda hoje, principalmente porque trazem sentimentos, pensamentos e ações que são constituintes do ser humano, são constituintes da gente. Quer ver? Sabe aquele grupo Os Tribalistas? Pois é, numa das músicas há uma referência a um trecho do Primo Basílio. Olha a atualidade da coisa. Vê se vocês lembram. Tinha suspirado, tinha beijado o papel devotamente.
Era a primeira vez que lhe escreviam aquelas sentimentalidades, e o seu orgulho dilatava-se ao calor amoroso que saía delas, como um corpo ressequido que se estira num banho tépido. Sentia um acréscimo de estima por si mesma, e parecia-lhe que entrava, enfim, numa existência superiormente interessante, onde cada hora tinha o seu encanto diferente, cada passo conduzia a um êxtase, e a alma se cobria de um luxo radioso de sensações. A terceira fase de Eça de Queiroz segue da publicação de Os Maias, em 1888, como eu falei, até a sua morte em 1900. Nessa fase acontece o que alguns teóricos chamam de garretismo. E o que é isso? Almeida Garré foi um escritor português, autor da obra Viagens na Minha Terra, espécie de relato jornalístico e literatura de viagens. Então, Eça de Queiroz, com a obra Cidade e as Serras, faz uma espécie de reconciliação com a sociedade portuguesa. Depois dessas como Primo Basílio, Crime do Padre Amaro, que pela característica realista aponta os problemas, a hipocrisia da sociedade portuguesa. Aí a gente pergunta, e o que é essa história de realista, naturalista? Qual a diferença entre essas denominações? Porque isso também foi falado no Brasil, isso também existiu no Brasil. O que é isso? Essas escolas literárias, o que é isso? Bom, Masson Moisés, nessa obra A Literatura Portuguesa, destaca muito bem essa diferença que eu já vou mostrar para vocês. Mas eu queria chamar a atenção de vocês para uma coisa. Se você não é da área da língua portuguesa, na verdade, esse canal se propõe a isso, né? É uma espécie de um sonho meu que a arte chegue a todos, que haja uma democratização e um compartilhamento das obras de arte, seja literatura, seja pintura, escultura, para que a gente conheça essa arte, ela saia desses ambientes acadêmicos, intelectualizados e chegue para nós. Muita gente acha que ler os clássicos não é para qualquer um, é para quem está na universidade, é para quem tem um certo nível de estudo, e não é verdade isso. Olha que explicação bem clara que Masson Moisés nessa obra traz para a gente do que é o realismo e do que é o naturalismo nessa fase literária. O romance naturalista começa onde para o realista. O realista leva até certo ponto e o naturalista vai além. E aí ele traz os exemplos nos casos de adultérios na literatura. Olha o que ele diz. Nos romances realistas, é frequente que o ficcionista, ou seja, o autor, cerre as cortinas antes de iniciar-se o encontro das personagens, como que levado por um súbito pudor ou desinteresse, ou pela certeza de que é por demais conhecido e facilmente imaginável o que acontece a seguir. Nos romances naturalistas, o ficcionista abre as cortinas e acompanha minúcia a minúcia o desenrolar da cena, com interesse de cientista ou de sociólogo. Acolher material para uma análise rigorosa e impessoal. O realista estaca, desinteressado e repelido por um espetáculo que julga moralmente asqueroso e digno de combate. O naturalista não. O naturalista invade os aposentos a fim de examinar as nuances e os caprichos do encontro patológico que se desenvolve ante seus olhos impassíveis e superiores. Bom, agora nós vamos falar da obra A Cidade e as Serras. Lembra das perguntas feitas no início do vídeo? Pois então, guarde elas com vocês, porque a gente vai retomar ao longo da nossa conversa sobre a obra. Importante, nós temos com esta obra um texto em prosa, não é um poema. A obra nasceu de um conto chamado Civilização, e a obra Cidade e as Serras foi publicada póstumamente em 1901, já que Eça de Queiroz faleceu em 1900. A Cidade e as Serras recupera uma tradição rural campesina, há um neogarretismo, todo aquele processo que Garré fez nas Viagens na Minha Terra. Eça de Queiroz nessa obra se encontra com o que alguns teóricos chamam de índole portuguesa. E o que é isso? O retoricismo, o saudosismo, e do que trata efetivamente a obra A Cidade e as Serras. Nós temos dois amigos, Zé Fernandes e Jacinto. Eles se conheceram na universidade em Paris.
Só que Zé Fernandes precisou retornar para Portugal para resolver questões particulares e eles ficaram afastados um do outro durante 7 anos. Zé Fernandes retorna depois desses 7 anos para Paris e encontra seu amigo Jacinto bastante entristecido, corcunda, muito diferente daquele jovem que ele conheceu quando eles eram mais novos, há 7 anos atrás. É importante destacar que o narrador personagem é o Zé Fernandes. Ele conta a história de Jacinto. Importante também destacar que a narrativa se passa na Paris do século XIX. E nessa época, como todos nós sabemos, Paris era a capital da Europa, era o centro do mundo. Toda a efervescência, toda a moda, tudo partia de Paris como esse eixo intelectual, esse eixo de produção intelectual. Já Portugal, nesse contexto, era um país agrário. Outra coisa importante também para chamar a atenção é que nesse contexto, as teorias positivistas de Auguste Comte defendiam as ciências experimentais, deixando de lado a teologia, deixando de lado as explicações metafísicas. E para ambientar mais ainda essa história, é importante destacar que há um fato histórico que em 1831, Dom Pedro retorna do Brasil para Portugal. E isso faz com que Dom Miguel tenha que deixar o trono para que Dom Pedro assuma. Acontece que esse fato histórico deixa na ficção, deixa em A Cidade e as Serras, Dom Galeão, que era ancestral, parente de Jacinto, muito indignado, porque ele era partidário de Dom Miguel. Então Dom Galeão resolve o quê? Juntar tudo, pegar suas economias, porque ele tinha uma condição social favorável, e ir embora para Paris. Jacinto, então, posteriormente, vem herdar todo esse patrimônio da sua família na França. E também o patrimônio em Portugal. Ele nasce em Paris, ele teve uma vida próspera, Jacinto estudou, era rico, teve acesso ao estudo, e Zé Fernandes chamava-o de o príncipe da Gran Ventura. Jacinto vivia no 202 da Champs-Élysées, cercado por toda a parafernália tecnológica que vocês possam imaginar. Ele tinha a ideia de que isso era modernidade, portanto, isso era civilização. Tanto que Jacinto criou uma ideia, uma fórmula para definir o que era para ele a modernidade. Ele dizia o seguinte: a suma ciência, que correspondia à tecnologia e à erudição, multiplicada à suma potência, que era a capacidade humana, conduzia à suma felicidade. Ou seja, essa fórmula é o eixo narrativo, é o que nos vai acompanhar do início ao fim da história. A obra, então, traz duas teses. A de Jacinto, que defende a civilização e a modernidade, e a de Zé Fernandes, que defende a vida simples no campo. Para ele, para Zé Fernandes, a cidade é uma ilusão. Isso demonstra que a temática campo versus cidade é o cerne do romance. É a vida urbana, cheia de agitação fútil, em oposição à vida no campo. Essa temática campo versus cidade é recorrente na obra de Eça de Queiroz. Nessa obra, ele se dedica a mostrar a futilidade que se vivia em Paris e satiriza as ideias positivistas. Tanto que Zé Fernandes, quando retorna depois daqueles 7 anos para Paris, Jacinto chama o amigo para ficar no 202. E aí, Zé Fernandes diz o seguinte: não, Jacinto, não. Eu venho de Guiães, das Serras. Preciso entrar em toda esta civilização lentamente, com cautela, senão rebento. Logo, na mesma tarde, a eletricidade, e o conferençofone, e os espaços hipermágicos, e o feminista, e o etéreo, e a simbolia devastadora é excessivo. Volto amanhã. No dia seguinte ele retorna, se instala no 202 junto com um amigo e observa os rituais que Jacinto tem. Olha esse. Encontrava o meu amigo banhado, barbeado, friccionado, envolto num roupão branco de pelo de cabra do Tibete, diante da sua mesa de toilette, toda de cristal por causa dos micróbios. E atulhada com esses utensílios de tartaruga, marfim, prata, aço e madrepérola que o homem do século XIX necessita para não desfear o conjunto suntuário da civilização e manter nela o seu tipo. Jacinto se incomodava com a multidão, que ele chamava de sulcos. Ele dizia que essa multidão eram as pessoas que vinham das serras. Essa gente, para ele, constituía o inconveniente das cidades. Bem a ver com esse movimento migratório que nós temos hoje, com a imigração, com a migração bem atual. Já Zé Fernandes estranha Paris. Olha o que ele diz: ó, este Paris, Jacinto, este teu Paris,
que enorme, que grosseiro bazar! E, mais para sondar o meu príncipe do que por persuasão, insisti na felicidade e tristeza destes prédios, duros armazéns, cujos andares são prateleiras onde se apinha a humanidade, e uma humanidade impiedosamente catalogada e arrumada, a mais vistosa e de luxo nas prateleiras baixas, bem envernizadas, a reles e de trabalho nos altos, nos desvios, sobre pranchas de pinho nu entre o pó e a traça. A obra trata também dos romances comprados, dos amores comprados, mostra as prostitutas, mostra os relacionamentos que eles tinham com mulheres por conta de dinheiro, que não havia amor, tudo era comprado, tudo era hipocrisia, tudo era falseado. As próprias amizades eram falsas, havia um tom de negócio, de interesse, de troca. O 202 tinha tanto aparelho eletrônico do mais moderno na época que tinha até um elevador de comida, um elevador de pratos. E aí houve um evento social que Jacinto resolveu fazer, porque um amigo dele, que era um granduque, conseguiu um peixe raro que foi pescado na Dalmácia, e esse peixe foi feito, só que esse peixe sobe por esse elevador e o elevador simplesmente, há uma queda de luz, uma queda de energia e esse elevador para. Portanto, o peixe fica preso no elevador e os convidados aguardando o jantar com o tal do peixe raro. E aí uma pessoa diz, vamos pescar o peixe. Quer dizer, há um retorno aí da originalidade. Peixe é para ser pescado, não é para ser colocado em elevador. Há uma crítica aí bem clara. Mas em meio a tanto luxo, a tanta modernidade, a tantos aparelhos, a tanta coisa que cercava Jacinto, ele se sentia triste, ele se sentia murcho. Zé Fernandes então perguntou a Grilo, era o criado de Jacinto. E Grilo é um personagem muito interessante porque ele está presente todo o tempo. Só que ele é silencioso e as falas de Grilo são curtas, porém são diagnósticas. Quando Zé Fernandes pergunta a Grilo o que houve com Jacinto, por que ele está triste, por que ele está assim, Grilo diz assim, Sua Excelência sofre de fartura. Zé Fernandes então chama Jacinto para um passeio no Montmartre. E nessa época, a Basílica de Sacré-Cœur estava em construção. E aí nesse caminho, entre os bairros, até chegar lá, eles passaram por muitos bairros humildes. Bairros com pessoas simples, com coisas simples. E Jacinto teve a oportunidade de contemplar a singeleza das coisas, a singeleza das pessoas. E nessa linha de defesa do simples, olha o que diz Zé Fernandes. Nesta densa e pairante camada de ideias e fórmulas que constitui a atmosfera mental das cidades, o homem que a respira, nela envolto, só pensa todos os pensamentos já pensados, só exprime todas as expressões já exprimidas, ou então, para se destacar na pardacenta e chata rotina e trepar ao frágil andaime da gloriula, inventa, num gemente esforço, inchando o crânio, uma novidade disforme, que espante e que detenha a multidão, como um monstrengo numa feira. Todos, intelectualmente, são carneiros, trilhando o mesmo trilho, balando o mesmo balido, com um focinho pendido para a poeira onde pisam, em fila, as pegadas pisadas. E alguns são macacos, saltando no topo de mastros vistosos, com esgares e cabriolas. Assim, meu Jacinto, na cidade, nesta criação tão antinatural, onde o solo é de pau e feltro e alcatrão, e o carvão tapa o céu, e a gente vive acamada nos prédios como paninho nas lojas, e a claridade vem pelos canos, e as mentiras se murmuram através de arames, o homem aparece como uma criatura anti-humana, sem beleza, sem força, sem liberdade, sem riso, sem sentimento e trazendo em si um espírito que é passivo como um escravo ou impudente como um histrião. E aqui tem o belo Jacinto, o que é a bela cidade. Bom, e em meio a essa sofrência de fartura, a esse pessimismo, Jacinto toma uma decisão. Ele soube que a igreja, lá em Tormes, em Portugal, onde estavam enterrados os seus avós, houve uma tormenta e houve um grande
desastre nessa igreja e essa igreja precisava ser reconstruída. Então Jacinto decide ir para Tormes. É engraçado porque essa sensação de pessimismo, de tristeza, de vazio muitas das vezes, de uma vida vazia nessa cidade, nessa civilização, lembra muito Clarice Lispector na obra Perto do Coração Selvagem, quando Joana, a personagem, indaga a professora. Queria saber, depois que se é feliz, o que acontece? O que vem depois? Existe toda uma aventura para a chegada deles em Portugal. No comboio, que é o trem até Salamanca, acontecem várias coisas. Mas é interessante que o próprio Jacinto vai tirando suas conclusões quando vai chegando nas serras. Olha o que ele diz. Fiz toda a sorte de cursos. Passei pelos professores mais ilustres da Europa. Tenho 30.000 volumes. E não sei se aquele senhor além é um amieiro ou um sobreiro. Essa fala de Jacinto me lembrou muito um episódio, uma situação que aconteceu, que eu fiquei sabendo, na verdade, lá no Rio Grande do Norte, que houve uma pesquisa, uns pesquisadores foram numa comunidade de pescadores para saber questões de escolaridade, de alfabetização, enfim. E depois de todo aquele questionário realizado, toda aquela entrevista realizada, perguntando sobre se sabia ler, qual a necessidade, por que não aprende, qual a dificuldade, enfim, todas essas questões. Um dos pescadores estava com uma canoa e essa canoa estava cheia de peixes, e peixes variados. Então esse pescador chamou um dos pesquisadores e perguntou o seguinte para ele: moço, o senhor sabe o nome desse peixe? E aí o pesquisador disse: não, senhor. E o nome desse outro? Também não sei, não, senhor. E o nome desse terceiro aqui, o senhor sabe qual é o nome desse peixe? Também não. Pois é, cada um com a sua sabença. E aí Zé Fernandes ensina a Jacinto uma coisa muito interessante, bem filosófica, para a gente pensar. Ele diz o seguinte: a vida é essencialmente vontade e movimento. E naquele pedaço de terra plantado de milho, vai todo um mundo de impulsos, de forças que se revelam e que atingem a sua expressão suprema, que é a forma. Depois, mais adiante, o próprio Zé Fernandes ensina a Jacinto, a respeito da cidade, o seguinte: na cidade, a diferença entre serra e cidade. Na cidade, quem me conhecia? Quem se interessaria por Zé Fernandes? Se eu sentisse fome e o confessasse, ninguém me daria metade do seu pão. Por mais aflitamente que a minha face revelasse uma angústia, ninguém, na sua pressa, pararia para me consolar. Isso não é bem verdade? Algo que foi escrito há tanto tempo atrás, isso não tem muito a ver com a nossa realidade hoje em dia, com a nossa realidade de cidade, de desenvolvimento humano. Tem muito a ver. É interessante que essa de Queiroz nessa obra, ele, como eu disse anteriormente, ele busca essas raízes portuguesas e explica de maneira bem clara o que é o mito do sebastianismo, na maneira prática, no dia a dia, na vida do português. Olha como é que ele explica essa ideia do sebastianismo. E Jacinto pasmava de que ainda houvesse no reino um sebastianista. Todos o somos ainda em Portugal, Jacinto. Na serra ou na cidade, cada um espera o seu Dom Sebastião. Até a loteria da misericórdia é uma forma de sebastianismo. Eu, todas as manhãs, mesmo sem ser de nevoeiro, espreito a ver se chega o meu. Interessante também que lá em Tormes, Jacinto se casou, teve filhos e não retornou para Paris. Ele acabou se tornando uma espécie de um coronel de bom coração, de boa índole, dando boas condições a seus empregados, o que nos mostra também que ele não perdeu aquele viés capitalista. Ele não nega a civilização, inclusive ele instala até um telefone. Há então um certo equilíbrio entre preservar as tradições e um projeto modernizador. Há um diálogo muito claro. É importante também, diferente da pergunta que eu fiz para vocês, por isso que eu pedi para vocês guardarem aquela informação, ele não coloca a cidade ou as serras. Reparem, há um equilíbrio, há uma harmonia nesse título. E esse equilíbrio, essa harmonia é dada pela partícula E. A cidade e as serras. Zé Fernandes sim volta a Paris e constata que tudo continua como antes. Na lama do teu vício,
e na poeira da tua vaidade. Importante perceber também que nessa obra, essa cidade pode ser qualquer cidade. E essas serras podem ser qualquer serra, qualquer interior, qualquer lugar distante do que a gente conhece ou que chama de civilização ou mesmo de modernidade. Enquanto que Portugal estava para as serras e Paris estava para a cidade, como esse projeto de cidades de civilização, na nossa vida também. Será que a gente está sendo feliz como a gente está vivendo? Será que as serras que eu moro estão me suprindo? Será que morar num local mais rural, mais campesino, está me fazendo feliz? Ou eu preciso ir para a cidade? Ou o contrário, eu moro numa cidade em que eu sou mais um. Eu não tenho identidade. Como ele disse, se eu passar mal, as pessoas não vão nem me dar atenção. Se eu passar fome, muitas vão passar vão passar direto. E isso foi escrito há muito tempo atrás, né? Então, assim, é uma forma de mostrar para vocês também que os clássicos são atuais, que nos fazem pensar, independente da sua escolha, se a serra ou se a cidade, se as serras ou se a cidade, não importa. Se a cidade que você mora é melhor do que o interior, ou se o seu interior é melhor do que a cidade, a literatura clássica faz a gente pensar. Quantas vezes a gente está na cidade grande e num feriadão como esse a gente quer fugir? A gente quer ir para um lugar bucólico, né? Aquele espírito arcadista de buscar um lugar bucólico, de buscar um lugar em contato com a natureza. Isso passa muito na cabeça de muita gente. Tanto é que quando tem feriadão, a gente vê aí as estradas com um trânsito horrível. Com tudo parado, os carros parados. Aqui mesmo no Rio de Janeiro é muito assim. Ou seja, entre um e outro, você fica com qual? Deixa aqui embaixo nos comentários. Espero que vocês tenham gostado da obra, que tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de curtir, inscrevam-se no canal, ativem os sininhos para vocês receberem as notificações. E não esqueçam de deixar o comentário também, tá bom? Muito obrigada por ter assistido e até o próximo vídeo.